Hoje, dia 14 de novembro, é exatamente o Dia Mundial do Diabetes. E sobre esse tema, o nosso repórter Maicon Rios conversou com o médico Dr. Leonardo Fernandes, lá da cidade de Irauçuba. Ele que passa aqui algumas informações acerca dessa doença e também traz algumas orientações exatamente para o público, né, que nos acompanha, que acompanha aqui o nosso jornal Integração. Vamos conferir. Nesta terça-feira, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Para saber mais sobre esta doença, eu irei conversar com o médico Dr. Leonardo Fernandes. Dr. Leonardo, que doença é esta que tem acometido muitas pessoas? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, ouvintes da Atitude FM. Mais uma vez, uma satisfação em participar do programa, do Jornal Integração, e falar de um tema tão relevante que é o diabetes. O diabetes, Maicon, é uma doença multifatorial, ou seja, tem vários fatores que aumentam a chance de desenvolver. É uma doença contemporânea, em que a incidência dela vem aumentando nos últimos anos, nas últimas décadas, e é uma doença, na grande maioria das vezes, silenciosa, porque ela não manifesta sintomas. Doutor Leonardo, então, como a pessoa pode identificar se ela é diabética? De uma maneira geral, apenas através da realização de exames laboratoriais. Porque, como eu falei, nas fases iniciais da doença, ela é assintomática, né? Não manifesta sintomas. Então, é necessário o paciente se submeter à realização de exames laboratoriais, da glicemia de jejum, por exemplo, para saber os níveis da glicemia no sangue. Qual a regularidade que esse exame deve ser feito para que a pessoa possa se cuidar em relação a esse problema? Maicon, vai depender muito dos fatores de risco. Por exemplo, um paciente jovem, sem história familiar de diabetes, não precisa submeter com uma frequência grande à realização desses exames. Mas já um paciente com idade avançada, acima de 60 anos, com história familiar de diabetes, a gente recomenda pelo menos anualmente estar fazendo a aferição da glicemia de jejum, não só ela, mas outros exames também de triagem para outras doenças. Doutor Leonardo, é muito comum a gente que é leigo no assunto observar que pessoas diabéticas, elas têm muita dificuldade no que se refere à cicatrização de ferimentos. Além disto, que tipo de outras situações a diabetes provoca no ser humano? Perfeito, Michael. O diabetes é uma doença que causa lesão em órgão-alvo. Ela vai lá em um determinado órgão, causando uma alteração que, a princípio, é assintomática, não manifesta sintomas, mas que a longo prazo, principalmente nos pacientes em que ela não está controlada, vai acabando gerando uma disfunção naquele órgão. Eu vou te dar alguns exemplos. A retina, que é a parte de trás do olho, onde é projetada a imagem e, consequentemente, é levado até o cérebro, né, através de um impulso nervoso. O diabetes vai causando uma alteração na retina, que com o passar do tempo, o paciente vai perdendo a visão e é uma das causas mais comuns de cegueira. No rim, da mesma forma, vai causando uma lesão de órgão-alvo no rim e ocasionando uma perda da função renal. Nos vasos periféricos também acontece essa lesão de órgão-alvo e, com o passar do tempo, a circulação fica prejudicada lá nas extremidades, nos dedos, nos pés, por exemplo, e eventualmente o paciente com alguma lesão, com algum ferimento, tem essa dificuldade de cicatrização por conta desse menor fluxo sanguíneo que acontece nas extremidades em decorrência dessa lesão de órgão-alvo nos microvasos causados pelo diabetes. Doutor Leonardo, existem formas de prevenir a diabetes? Sim, como eu falei no início, o diabetes é uma doença multifatorial, tá? Então, assim, tem vários fatores que ocasionam, que favorecem o desenvolvimento da doença. A gente retirando algum desses fatores ou minimizando algum deles vai diminuir a chance de desenvolver o diabetes. Por exemplo, a questão alimentar. Os açúcares e os carboidratos estão relacionados ao desenvolvimento do diabetes, né? O excesso de consumo desses alimentos. Então, diminuir o consumo de açúcares e carboidratos seria um deles. A prática de atividade física aeróbica também seria um fator que a gente poderia minimizar. A realização periódica desses exames, principalmente para descobrir o diabetes em fases iniciais, já não seria para evitar o diabetes, mas sim diagnosticar ele numa fase inicial, sem aquela lesão de órgão-alvo que eu tinha falado anteriormente. Seria principalmente essa questão alimentar e de atividade física, Michael. Quero então agradecer ao médico Dr. Leonardo Fernandes por participar conosco nesse Dia do Diabetes, trazendo essas informações e esse alerta para a população em relação a esta doença. Dr. Leonardo, muito obrigado pela sua entrevista. É sempre uma satisfação participar, Michael, e um grande abraço a todos. Da redação, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração.